É, uma visão geral da norma, né, não pode ser falado sem a gente falar qual é a estrutura da norma. A norma tem 10 partes, né? Dentro dessas 10 partes tem a primeira parte, que é a introdução geral, um glossário, um requerimento geral, sistema e gerência de projeto. Depois já entra nas partes que a gente usa mais. A parte 5, requisitos de comunicação. A parte 6, descrição da linguagem para comunicação. Por exemplo, a parte 6 deu um espaço muito grande que nós vamos ter até o professor Dioni falando alguma coisa, e nós vamos ter também uma dedicação do nosso colega Matheus, da Eletrosul, né, Eletrobras agora, falando também. E depois a parte 7, a comunicação dentro das subestações. Dentro da subestação, ela é dividida em 4 partes, né? Comunicação básica, depois comunicação para subestação e equipamentos alimentadores, equipamentos, a classe de dados que é muito importante, né? Então, todos esses blocos fazem parte da parte 7. Depois nós temos a parte 8, que trata da parte de mensagens, né? Aí vai tratar do MMS, vai tratar do sample velho, vai trabalhar o GUSE, né? E o mapeamento, que também no 9, que vai trabalhar bastante aqui no, no, no capítulo 9. E o 10 é ensaios. Muito bem, a norma ela teve uma evolução. é, Ela começou em 2004, a publicação, né? E passou a ter a segunda edição em 2009. E ela passou a ter, em 2018, né, uma ementa, né, a primeira ementa da edição 2, em 2018. E depois disso foi imediatamente lançado a edição 2.1 da norma. Então a norma vem evoluindo, né? Ela foi lançada lá em 2004 e ela, paralelamente a essas compactações, né, que foram formalizadas, teve um trabalho muito grande que foi evoluindo. Então, só para que vocês possam ter aí, né, tem várias outras partes da norma, né, que ela foi sendo complementada, né? Durante esse período de tempo, o PTP passou a ser importante, então passou-se a ter é, as especificações a nível de PTP, teve um trabalho para usina hidrogeradoras, um trabalho para energia distribuída, um trabalho para distribuição, um outro trabalho que é o 75, né, para aplicação e automação de subestações, né? Então, nó lógico para modelar as funções, teve um trabalho dedicado, né? O uso nó lógico para modelar as funções de hidrogeradores. Então, a 7520, 710, tivemos bastante trabalho, né, que foi gerado, né, através de complementos que foram produzidos pelas equipes da norma. O 90.1 para comunicação entre subestações. A primeira versão da norma, ela não tratava da comunicação entre subestações. Então, depois, na segunda, ela já passou a tratar e teve uma documentação que foi preparada para isso, né? Comunicação entre subestações e centro de controle, a parte de monitoramento, engenharia de rede. Então, nós tivemos vários, né, outros documentos que estão mencionados aí que complementaram a norma. Muito bem. A norma se caracterizou, então, por ter uma estrutura, né, sugerida como estrutura de dados, em que nós temos dentro do IED, né, os Logical Devices, e dentro dos Logical Devices, os Logical Nodes. Então, foi feito um trabalho para poder formalizar essa coisa. Então, foram feitos, né, caracterizando, por exemplo, a função proteção, ela começa, todos os nós começam com P, foram feitos 27 nológicos, né? A função relacionada à proteção começa com R. A função de controle começa com C. Então, foram feitos a caracterização dos vários nológicos para representar todas as funções que nós temos hoje no sistema elétrico. Então, é um trabalho bastante grande. Então, só para que vocês tenham uma ideia, por exemplo, algumas funções de proteção. Proteção de perda de excitação, que nós estávamos acostumados a trabalhar com o número 40, ela passou
a ser chamada com PUEX. P de proteção, UEX de under excitation. Então, foram feitas todas as definições de todas as funções, 32, 37, etc., para a proteção. Relacionadas à proteção, por exemplo, o 50BF, que é a falha disjuntor, então ela passou a ter o R de relacionada e break failure, BRF. Aí teve as funções de controle, né, a que chaveia as chaves, né, então passou a ter um nó chamado por CSWI, né, que controla a chave, as switch, né? Então, blocos para medição, então foram feitos os nológicos para medição. Então, eles sendo de medição, começa com MMXU, que é a medição operacional, e o MMTR, que é a medição de faturamento. Os equipamentos começam com X, XCBR, que é o disjuntor, XSWI, que são as seccionadoras, né? Então, os T6 e os TPs, ele passou a ter TCTR e TVTR, né? Os equipamentos, transformador YPTR, Y, equipamento, PTR, Power Transformer, né? Então, a parte também de sensores também foi colocada e foram caracterizadas no lógico também para caracterizar cabo, bucha, motores e etc.